Olá pessoal, vamos gravar a nossa aula de O Livro dos Espíritos da quinta-feira, dia 25 de junho de 2020, e nós estamos chegando no finzinho do Livro dos Espíritos, no livro quarto já, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Dentro do capítulo 2 estamos no item 4, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. Fomos até a questão 977 na semana passada. E a questão 978, Kardec pergunta: a recordação das faltas que a alma tenha cometido, quando ainda imperfeita, não perturba a sua felicidade mesmo depois que ela se depurou? Então a questão é, como nós erramos, como nós cometemos muitas faltas, quando nós nos tornarmos espíritos puros, não vamos ficar incomodados, lembrando, dessas faltas? E a resposta, do Espírito Verdade é que não. Por quê? Porque são dívidas que nós vamos ter quitado, nós vamos expiar todas as faltas que nós cometemos exatamente para nós gozarmos da felicidade plena. Então não há perigo, de nós, porque senão não nos tornaríamos espíritos felizes, espíritos puros. Então não há esse perigo. Nós, antes de chegarmos a esse estado, teremos de expiar todas as nossas faltas. Mais ou menos como se fôssemos falar de coisas materiais, de uma dívida financeira, nós ficamos endividados e aí passamos por um período de sufoco, aperto, mas aí renegociamos, dividimos e ao longo de um período aí conseguimos quitar tudo. Vamos imaginar essa situação. Eu fui bancário por muito tempo e vi muitas pessoas passarem por essa situação. Então, depois que ela quita, a sensação é de alívio. Ah, não, mas ela já teve dívida. Sim, mas teve, ficou no passado. Então, essa é a sensação de quem, quando chega à condição de maturidade espiritual, sente em relação às faltas, os débitos do passado. A questão 979. As provas que ainda terá de sofrer para terminar a sua purificação não são uma preocupação penosa que perturba a sua felicidade? Então vamos imaginar um espírito já adiantado, mas não puro, não perfeito. A pergunta é se ele não fica apreensivo, fala, será que eu vou dar conta das próximas provas, dos meus próximos desafios? E isso também não é cabível. Por quê? Imagine uma pessoa que está fazendo uma carreira acadêmica. Ela enfrenta diversos desafios, provas, concursos ali, e ela sabe que é só uma questão dela se preparar, então ela não vai ficar angustiada. É muito mais uma característica da imperfeição, da ansiedade, do que propriamente uma condição sine qua non, ou seja, todo mundo que vai passar por provas fica desesperado. Não. Quantas pessoas passam por cirurgias tranquilas? Quantas pessoas passam por enfermidades tranquilas? Quantas pessoas passam por concursos, provas, desafios desse tipo, também sem se perturbarem? Então imagine quando nós já estivermos num nível ainda um pouco adiante, vamos olhar para as provas que teremos que passar e não vamos nos perturbar. Sabemos que elas serão boas para o nosso progresso. Aliás, se olharmos aqui mesmo no planeta Terra, muitos de nós, eu me incluo aí, nós gostamos de desafios, nós gostamos de coisas que nos fazem crescer, não é? É assim que o Espírito olha para as provas futuras também. E essa foi a questão 979. Agora vamos para 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem é para eles um motivo de felicidade? Aí eu vou ler um trechinho, olha. A união dos espíritos que simpatizam pelo bem é para eles um dos maiores gozos, porque não temem ver essa união perturbada pelo egoísmo. Olha que interessante, Diferente daqui, que às vezes a gente tem grupos de amigos, familiares, mas um incidente, alguma paixão, por exemplo, um ciúmes, um orgulho, uma questão ligada ao egoísmo, pode quebrar a harmonia dessa amizade, dessa união.
Já entre espíritos mais adiantados, isso não acontece. Então eles sabem que eles conquistaram aquilo e que aquilo é permanente, que eles continuarão amigos, que eles continuarão compartilhando coisas, sejam ideias, sejam vibrações, o que quer que seja. Também, né, é bom a gente sempre fazer pontes com o que nós temos aqui. Também temos amizades verdadeiras aqui que superam vários tipos de desafios, né? Reuniões familiares também, que são baseadas no amor e que superam também desafios. Aliás, sobre casamento, nós sabemos, são raros, é lógico, no mundo de provas e expiações, mas nós temos casamentos missionários. E poderemos citar aí Hippolyte Léon, Denis Arrivel, né, com Amélie Boudet, o nosso Allan Kardec, com a sua esposa. Um casamento missionário, mas muitos outros, casais na área da ciência, casais em todas as áreas das artes, que são também espíritos afins, que vêm para realizar uma tarefa. Então, não só casais, temos amizades também muito verdadeiras e sinceras, que superam distância, que superam dificuldades. Imagine quando nós estivermos num mundo um pouco melhor. Estamos aqui imaginando espíritos assim, na regeneração, espíritos felizes, não ainda espíritos puros, né? Mas espíritos já adiantados, bem adiantados para o nosso padrão aqui de mundo de provas e expiações. É interessante que tem um comentário da questão 980. Vou ler só um trechinho do comentário. O homem goza as primícias dessa felicidade sobre a terra, quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Né? Então é mais ou menos isso que eu falei. Quando nós encontramos pessoas, às vezes não são familiares, às vezes são pessoas do trabalho, às vezes são pessoas da casa espírita, às vezes são familiares, às vezes um em cada lugar, aí tomara, né? De que a gente possa ter almas afins dessa maneira, porque isso torna a vida tão mais leve, não é? Não que não teremos desafios, claro, teremos desafios e muitos, mas a leveza está nesse bem viver, nessa convivência harmônica. Eu, sem querer aqui servir de modelo, longe disso, mas nós estamos em 5 pessoas aqui na nossa casa, né? Eu, Simone, os 3 filhos, vivendo momentos muito agradáveis, né? Claro, todo mundo estudando online, trabalhando online, né? Muitas coisas por fazer, mas pessoas que se amam, que convivem harmonicamente. Infelizmente, as notícias que nós temos aí é do aumento do número de divórcios, do aumento do número de violência doméstica, porque as pessoas, sendo obrigadas a ficar juntas, estão muitas vezes se desrespeitando mais ou aproveitando, se são almas afins, para aproximar os laços, para estreitar esses laços de amizade verdadeira, que torna, como eu falei anteriormente, a vida muito mais fácil, muito mais leve. E a última questão dessa primeira parte, a 981, a diferença para o estado futuro do espírito entre aquele que temia a morte e aquele que a via com indiferença e até mesmo com alegria? Depende do porquê que ele temia e do porquê que ele desejava a morte, né? Vamos imaginar que a pessoa deseja a morte porque ela quer se ver livre das provações. Nesse caso, não vai ser muito boa a realidade para ela, né? Ela vai se deparar com uma realidade bem mais dura do que ela imaginava, porque ela imaginava que ia acabar todos os sofrimentos e eles não acabam. Então, e outros que já com a consciência tranquila, falam, olha, estou em paz, né? Posso desencarnar tranquilamente, na hora que Deus quiser aí, sem problema. Se alguém chegasse e avisasse, olha, será hoje? Tudo bem, não tem problema. Então, veja, num caso e no outro há uma diferença muito grande. Mesma coisa o temor. Qual o temor? O temor de deixar, às vezes, os filhos pequenos e
e não saber exatamente o que vai acontecer, é um temor justificável, mas o temor da consciência pesada, bom, aí já é outra situação. Então depende o que leva a esse temor ou até a esse desejo, ou pelo menos se não desejo, tranquilidade diante da morte.